Vamos lá, pessoal, beleza? Vamos começar a nossa aula 3 sobre Guerra do Paraguai? Vamos dar continuidade no que você viu no outro vídeo e vamos ver como essa guerra termina e as consequências dela para o Brasil, para a Argentina, para a Inglaterra e para o Paraguai? Vem comigo. Tudo bem. Vimos a questão geopolítica da Bacia do Prata, vimos a formação do Paraguai. Vamos ver como é que acontece a guerra? Seguinte, o Uruguai, desde a independência dele, e a independência que ele faz do Brasil, né, ele se separa do Brasil, e desde a sua independência existe uma disputa política no Uruguai entre brancos e colorados, dois partidos políticos. Os blancos são apoiados pela Argentina e os colorados apoiados pelo Brasil. Inclusive vai ter um conflito que o Uruguai mais o Brasil, mais um general argentino, vão derrubar o governo da Argentina. Doido, mas nesse momento não interessa pra gente agora. O que vai acontecer? Em 1863 vai surgir um caudilho chamado Venâncio Flores. O que é um caudilho? O caudilho é um grande proprietário de terra, extremamente carismático, com poder político regional. E o Venâncio Flores, ele vai fazer uma revolta contra o governo central do Uruguai, contra o governo do presidente Bernardo Berro. E aí, mesmo com a troca de presidente, com uma outra eleição e o Aguirre assumindo a presidência, a revolta do Venâncio Flores continua. O Venâncio Flores quer ser presidente. E aí, como é que os três outros países da Bacia do Prata vão se colocar à frente à revolta do Venâncio Flores? A Argentina, presidida pelo general Mitre, vai oficialmente se colocar como neutra nessa disputa, mas, por baixo dos panos, vai apoiar a revolta do Venâncio Flores. O Paraguai, presidido pelo Solano Lopes, vai falar, eu tô fora dessa, a não ser que o Brasil ou a Argentina queiram meter o bedelho no Uruguai. Afinal de contas, o Uruguai era a garantida de saída para o mar para o Paraguai. E o Dom Pedro II do Brasil vai falar, tô suave, vocês que se viram aí. Qual que vai ser a grande treta nessa história? O Rio Grande do Sul apoiava o Venâncio Flores. As pessoas do Rio Grande do Sul apoiavam o Venâncio Flores. E o que tem no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul tem uma gente muito doida que faz revolta. É só lembrar da Farroupilha, que você viu uns vídeos atrás. Portanto, o Rio Grande do Sul pressiona o governo central do Brasil a fazer uma ação direta contra o Aguirre em favor do Venâncio Flores. E o Brasil vai ficar, mas é complicado, não sei o que lá. Só que a maior parte do exército do Venâncio Flores era formado por rio-grandenses. E esses rio-grandenses que estavam na fronteira lutando contra o Aguirre. Aí o que o Brasil vai fazer? O Brasil, sabendo que essas incursões fronteiriças, e eram fronteiriças porque o Rio Grande do Sul entrou nessa treta porque quis, vai virar pro Aguirre e vai falar, Aguirre, você tá atacando as minhas fronteiras, você tá matando meu povo, você tem que me pagar uma indenização. O Aguirre vai falar, você tá doido? Oxi, esses caras muito doidos aí que foram se aliar com o Venâncio Flores e eu sou culpado agora? O Brasil vai falar, O Aguirre vai se recusar a pagar qualquer indenização pro Brasil. O Brasil, então, vai convocar a Argentina e, obviamente, o Flores, Brasil, Argentina e, obviamente, a Inglaterra, numa reunião conhecida como Puntas del Rosário. E nessa reunião, eles vão firmar um acordo. O Flores, o Brasil, a Argentina e a Inglaterra vão derrubar o Aguirre. E, secretamente, eles vão fazer uma aliança contra o Paraguai. Aí você vai virar para mim e falar, por quê? O que o Paraguai teve com a história até agora? O Paraguai, à sombra dos dois grandes países na América do Sul, que era a Argentina e o Brasil, estava crescendo muito e estava formando um exército muito poderoso. Quando, na reunião de Puntas del Rosário, o Brasil declara guerra ao Uruguai e a Argentina apoia o Brasil e a Inglaterra apoia o Brasil, o Paraguai vai enxergar isso como uma afronta à sua soberania, à sua garantia de saída para o mar. E vai declarar guerra ao Brasil. E vai invadir o Mato Grosso. E vai invadir o norte da Argentina. Em agosto de 64, é declarada guerra contra o governo do Aguirre. Em fevereiro de 65,
o Flores se torna presidente do Uruguai. O Flores se tornando presidente do Uruguai, já dá para ir atacar o Paraguai. Vai ser firmada oficialmente a chamada Tríplice Aliança, e começa efetivamente a Guerra do Paraguai, que vai de 64 a 1970. Vamos ver como é que deu? Vamos lá. Guerra do Paraguai. Em 64, o Paraguai vai capturar o navio brasileiro chamado Marquês de Olinda. Nesse navio vai estar o governante da província do Mato Grosso. No mesmo ano, o Paraguai invade o Mato Grosso. Aqui, ó. Essa setinha, pá. 64. Em 65, o Paraguai vai invadir Corrientes, aqui ó, na Argentina. Ele vai pedir para a Argentina, deixa eu passar por Corrientes para invadir o Brasil. A Argentina, aliado do Brasil secretamente, vai falar não. O Paraguai vai invadir Corrientes e aí a Argentina consegue declarar guerra ao Paraguai. O Brasil declarou antes porque o Paraguai tinha invadido Mato Grosso. Vamos lembrar que isso está acontecendo na mesma época que você está terminando o conflito contra o Aguirre ali no Uruguai. As invasões paraguaias, elas são tão potentes e tão rápidas que elas evidenciam o verdadeiro projeto do Solano Lopes. O Solano Lopes tinha um projeto de um chamado Paraguai Maior. O Solano Lopes ele queria conquistar terras. Tudo bem? Desculpa. O Solano Lopes ele queria conquistar terras para expandir o Paraguai e garantir uma saída para o mar sem depender do Rio da Prata. Aí, terminada a guerra contra o Aguirre, a chamada Tríplice Aliança, Argentina, Uruguai e Brasil, vai lutar contra o Paraguai. A gente entra na segunda fase da guerra. Um período que o comando do exército da Aliança vai ficar na mão do Duque de Caxias, o Duque de Ferro. E o Duque de Caxias vai conquistar de volta as terras invadidas pelo Uruguai, pelo Paraguai. Então vai expulsar os paraguaios de Corrientes, vai expulsar os paraguaios de Uruguaiana, aqui no Rio Grande do Sul. E vai começar uma ofensiva com exércitos argentinos, uruguaios e brasileiros em direção ao Paraguai. Essa é a parte mais longa da guerra e de maior resistência paraguaia. O exército paraguaio ele era muito bom. Não só isso, o soldado paraguaio ele lutava com tudo que ele tinha, porque ele sabia que se o Paraguai fosse derrotado, o modo de vida paraguaio, que era mais igualitário, com uma desigualdade muito menor, desapareceria. E se você é paraguaio, você não quer que isso aconteça. Pra vocês terem noção, a resistência paraguaia era tão forte que quando o Duque de Caxias conquistar a fortaleza de Humaitá dentro do Paraguai, a conquista de uma extensão de 40 quilômetros custou a vida de 30 mil homens. Forte era a resistência do Paraguai. Obviamente, o Paraguai sozinho contra 3 países era muito difícil de competir. Em 69, o Duque de Caxias vai ocupar Assunção, a capital do Paraguai. O que o Solano Lopes vai fazer? O Solano Lopes ele vai fugir daqui de Assunção para o norte, para umas montanhas. E vai levar com ele o que sobrou do exército, mais homens feridos, mulheres e crianças. E vai ali fazer uma resistência. A gente vai entrar na terceira fase do conflito, que é a fase da cordilheira. O Duque de Caxias vai mandar uma carta para o Dom Pedro e falar: Dom Pedro, eu não vou matar inocente. Eu quero que você me tire desse cargo. O exército paraguaio lutou o que tinha que lutar, um exército bravo, resistente, os caras lutaram com dignidade, não tem por que exterminar a população paraguaia. O Dom Pedro II vai falar: tá bom, então eu te tiro do seu cargo. Tira o Duque de Caxias do comando das tropas e vai colocar o Conde Dan, que é marido da Princesa Isabel. Vai colocar o Conde Dan como líder dessas tropas e o cara era cruel. Ele vai exterminar todo o paraguaio que resistia a ele, ao avanço das tropas da Aliança. E mais, vai capturar o Solano Lopes, o que restou desse exército, e vai mandar matar todo mundo. É muito interessante a gente pensar as consequências da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai matou pelo menos 70% da população paraguaia.
destruiu completamente o território. E o Paraguai, tendo sua economia dizimada, vai ficar dependente da entrada de mercados estrangeiros. As terras antes que eram coletivas do Paraguai passam para a iniciativa privada. E quem vai comprar essas terras? Estrangeiros. A maior parte das terras do Paraguai vai ficar na mão de ingleses. As indústrias paraguaias que foram destruídas vão ser substituídas por indústrias inglesas. O Paraguai vai perder 2 grandes pedaços de territórios, esse aqui verdinho para o Brasil e esse laranjinha para a Argentina, dificultando ainda mais a saída aqui do Rio da Prata. A Argentina saiu nessa mais ou menos, ganhou território, e o Brasil, por mais que tenha ganho território, gastou muita grana, muito esforço nessa guerra. Mas a principal consequência da Guerra do Paraguai vai ser o fortalecimento do exército. O Brasil não tinha condições de competir com o Paraguai com um exército muito mal treinado, muito mal equipado. Durante a Guerra do Paraguai, o Brasil precisou formar o exército enquanto instituição. Um exército que se forma com hierarquia, com subida de hierarquia, com cargos, com salários, com representação política. Com uma ideia. Existe uma mentalidade dentro do exército, que a gente vai conhecer depois como uma mentalidade positivista. E o Brasil vai entrar ainda mais numa dívida com a Inglaterra, que vai pegar essa grana para financiar a Guerra do Paraguai. E a Inglaterra? A Inglaterra saiu como uma grande beneficiada desse conflito. Conquistou as terras do Paraguai, empresas inglesas no Paraguai, ganhou uma grana com empréstimo para o Brasil e para a Argentina. E não foi nada no território dela, né? Então ficou suave, não teve nem que mandar soldado. A Guerra do Paraguai foi a grande guerra que o Brasil participa. A título de curiosidade, no Paraguai, eles chamam a Guerra do Paraguai de Guerra do Brasil. Pra você ver como a construção da história, né, ela varia no tempo e no espaço. O Paraguai vê de uma forma, o Brasil vê de outra. Aí vocês perguntam, mas fora o empréstimo, o Brasil tinha dinheiro para entrar nessa guerra? Tudo que ele tinha, ele gastou pedindo emprestado? Não. O Brasil, desde 1830, está voltando a sua economia dos eixos com um novo produto agrícola de exportação, que vai dar uma segurada muito boa na economia brasileira por muito tempo. O café, que é o tema da nossa próxima aula. Então, se você já viu questão de vestibular em consequência política para o Brasil da Guerra do Paraguai, ascensão do exército, esse exército que vai começar uma campanha republicana posteriormente. Para o Paraguai, destruição de grande parte da sua população, do território e entrada de capital estrangeiro. O Paraguai até hoje é um país que depende de importação, é um paraíso fiscal. Por conta disso, por conta dessa destruição. Porque todo mundo fala, vou para o Paraguai comprar umas coisas. Paraguai, você vai lá para comprar produto importado mais barato porque não paga imposto. Beleza? Galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de deixar seu comentário. Fala se tá gostando, não tá gostando, o quê. A gente gosta de ouvir vocês. Até o próximo vídeo. Não esquece de curtir o vídeo, dar like, seguir o canal, compartilhar com os amiguinhos. Demorou? Grande abraço, até mais.